Bom dia a todos, que bom que estamos aqui, com friozinho mesmo, não importa, estamos juntos, isso que interessa, mais um domingo maravilhoso. Esse mês, tradicionalmente, a gente vai ter 2 palestras, então essa agora no meio do mês, uma no final do mês, as 2 vão estar no nosso canal do YouTube também, e é uma bênção nós estarmos aqui, né? Vamos agradecer muito as equipes espirituais presentes aqui conosco, a gente não tem esse olhar, mas aqui está repleto, né, dos nossos amigos espirituais, das equipes espirituais que estão aqui nos doando esses fluidos amorosos, esses fluidos de cura, principalmente a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono da nossa casa. Agradecer muito a ele, agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aos nossos mentores que estão aqui conosco, nos trouxeram até aqui também, e aos mentores desse trabalho. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Hoje a nossa palestra é do nosso querido André Michelino. O André, ele é super conhecido de todos, ele é trabalhador aqui da nossa casa, ele é professor, ele é trabalhador aqui dessa casa, trabalhador de outras casas espíritas também, autor de vários livros, e inclusive hoje ele vai falar do lançamento dele, desse novo livro dele, que ficará à venda aqui na nossa casa, tá bom? E também no final da palestra, aí embaixo, na cantina, vai ter o sorteio de livro. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Sônia. Agradeço a participação e a presença de todos aqui, encarnados e muitos desencarnados que estão por aqui, que eu tenho certeza absoluta. Quando eu, já há algum tempo, eu estava pensando em fazer alguns livros, especificamente sobre esse livro, é um tema recorrente, que eu achava que tinha alguma carência na questão espiritual, né? No meio espírita, vamos dizer assim, que são os princípios básicos da doutrina espírita, ou princípios básicos, eu coloquei da vida espiritual. No último momento de editar o livro, eu mudei, né? Para que não fossem princípios básicos do espiritismo, eu coloquei princípios básicos da vida espiritual, da filosofia espiritual. Nós sabemos que são 5 princípios básicos. Eu já tinha assim, uma vontade muito grande de falar sobre esses 5 temas. Claro, não vou falar os 5 aqui, né? Depois no livro está discorrido muito melhor, o livro já tem 400 páginas. Tá? Eu vou falar de 1 ou 2 princípios aqui para que a gente possa mais ou menos entender. Tá? E com mais profundidade, depois quem quiser adquirir o livro vai entender melhor todas essas questões. Né? E o primeiro princípio, a existência de Deus, durante 100 páginas, eu falo sobre a existência de Deus. Então eu dou exemplos, eu coloco no livro várias denominações, várias filosofias com relação ao que é Deus, o que, não só a questão do Espiritismo, né? O Espírita, no livro dos Espíritos, que é Deus, não é quem é Deus. Que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu coloco acho que umas 30 ou 40 referências de deuses sobre a existência de Deus. Eu acho que isso é muito importante. Porque é um livro não para espíritas apenas, mas é um livro espiritualista, vamos dizer assim, né? Porque eu coloco nele várias indagações, é um livro cheio de indagações, onde nos faz refletir e nos fará refletir sobre os princípios da vida, sobre os propósitos da vida, né? Então fala de Deus, o livro fala da imortalidade da alma, 100 e poucas páginas sobre a imortalidade da alma, que assim para nós espíritos é relativamente fácil de entender, mas para quem não é talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Falou de reencarnação, nós vamos falar um pouco aqui de reencarnação, pluralidade das existências. Nós vamos falar aqui também de vida, no livro fala vida em outros planetas, né? Que a gente conseguiu um material muito bom que está exposto no livro que fala sobre isso. Eu acho que quem tem dúvida se existe ou não, depois que ler o livro, acho que não vai ter muita dúvida sobre essa questão. Tá? E falamos um pouco também na questão mediúnica, na questão da mediunidade. E também falamos a questão da comunicação entre nós que estamos aqui temporariamente encarnados e o plano espiritual. De Chico Xavier, obviamente, está no livro, né? Sobre essa questão da comunicação ou comunicabilidade de nós com o plano espiritual, que acho que não tem segredo para absolutamente mais ninguém, né? E acho que algumas pessoas que duvidavam ou têm algum receio com relação a esse assunto, né? E depois que acho que ele é obra, acho que não vai ter muito segredo, porque é tranquilo de se saber. Então é um livro onde a gente coloca, quando eu falo a gente, eu não faço sozinho, né? Eu estou sempre acompanhado dos bons amigos espirituais,
onde nós colocamos esses 5 princípios de uma forma tranquila, de uma forma razoável, para que todas as pessoas possam, pelo menos, entender um pouco desses princípios básicos. Por que eu comecei, capítulo número 1, começa a falar de Deus? Porque Deus é a razão da nossa existência, né? Independente da formação que existe, não só no livro, mas na doutrina espírita, né? Deus é tudo. Nós começamos a entender que se nós sentirmos Deus, nós ainda não estamos no nível de ver Deus, mas se nós sentirmos Deus na nossa essência, na nossa vida, na nossa alma, a gente vai entender um pouco os propósitos da nossa vida. Porque às vezes nós agradecemos a Deus pelas coisas com as quais nós passamos ruins. Eu agradeço a Deus porque me livrei de um problema de saúde. Nós costumamos não agradecer a Deus nas questões que nós efetivamente somos merecedores também, das coisas boas que acontecem com a gente. Então Deus deve fazer parte da nossa vida todos os dias. Mas eu não vejo Deus. Mas é claro, não estamos no nível de ver Deus, né? Ninguém aqui é Jesus para ver Deus. Nós não somos ainda espíritos altamente elevados. Estamos no processo de auto-reconhecimento, de entendimento, como se fosse uma peregrinação do nosso melhoramento espiritual para algum dia, em algum momento, nós estarmos nos planos melhores. Então, essas pessoas acham, que nem exemplo do mestre querido, esse mestre maravilhoso que é Jesus. Jesus também, assim como todos nós, passou por todas as etapas de crescimento e de evolução. Todos os espíritos bacanas, legais que vieram nesse planeta passaram pelo mesmo processo. Então não existe preferência do Criador, de Deus, para com relação aos espíritos. Deus, então, como se fosse Deus olhasse para Jesus, apontasse o dedo para ele e falasse: você vai ser evoluindo. Isso não existe. Ele passou por todas as etapas, inclusive planetas que hoje nem existem mais, viraram poeira cósmica no universo, para que estivesse conosco durante 30 e poucos anos, 33 anos. Mas ele passou por todo o processo. Eu sempre cito a questão dos apóstolos também, que é maravilhosa a questão dos apóstolos, que todos eles também passaram por esse processo. Vou dar um exemplo, apenas um exemplo de Judas, né? Costuma-se ainda crucificar Judas, que ele fez isso, ele fez aquilo, uma tremenda bobagem. Depois ele reencarnou mais 2 vezes, foi perseguido como cristão. Depois ele reencarnou como Joana d'Arc também, né, na questão da traição. Então, todos os apóstolos, eles sofreram sobremaneira quando estiveram, depois que Jesus partiu, né, todos tiveram mortes muito cruéis, né, com exceção de João Evangelista, todos tiveram mortes cruéis. Mas eles deram um testemunho, eles conviveram com o Mestre Querido. E Mestre Querido, que é o Mestre Jesus, tinha noites ou tinha períodos que ele não tinha onde recostar a cabeça. Ele passou pelo que ele passou por amor a todos nós, por pedido do Pai, por pedido de Deus. E teria que ser daquela forma, porque estava escrito que seria daquela forma. Então, às vezes, muitos de nós nos questionamos, inclusive, com relação a Jesus. Puxa, sofrimento, açoite, aquela coisa, carregar a cruz e tal. Mas Jesus se deixou imolar, se deixou crucificar. Então, ele se deixando crucificar, se deixando imolar, mostra toda a capacidade do Mestre Querido com relação à vontade do Pai, que a vontade do Pai é muito superior à nossa vontade. Então, às vezes na vida, como dizia Paulo, o maravilhoso, excepcional Paulo, o lindo Paulo de Tarso, ele dizia assim: eu fui para a esquerda, Cristo me mandou para a direita. Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda. Né? Porque sempre prevalece a vontade de Deus. E qual que é a relação disso que nós temos com relação ao nosso dia a dia? Porque eu gosto de trazer para o nosso dia a dia, né, toda essa questão. Porque às vezes a vida não é do jeito que a gente quer e nem vai ser. A vida não é do jeito que eu quero, não é do jeito que A quer, que B ou que C. A vida não é efetivamente do jeito que a gente quer. E quando nós falamos, quando Jesus falou amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele está trazendo para nós a seguinte dinâmica: aconteça o que tiver que acontecer na sua vida, de bom ou de ruim, continue amando a Deus em todas as suas circunstâncias, de toda a sua maneira, de todo o seu coração e de toda a sua alma, que foi o que Jesus Cristo fez. Que ele amou a Deus de todas as formas. Eu testemunho. No livro eu tenho passagens que falam sobre do Ramatiz, do livro Ramatiz, o Sublime Peregrino, que fala realmente do, vamos dizer assim, a questão sacrificial do Mestre Jesus para reencarnar nesse planeta, que foi mais ou menos de 1000 anos, né? Há muitos anos, milhares de anos que ele não reencarnava.
Então, todas essas questões são questões relevantes para que a gente traga aqui. Então, quando nós falamos na questão espírita, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nós começamos a pensar, peraí, o que existia antes de Deus? Se existisse outra pessoa que criou o universo, então esse não era Deus, o Deus é um só. Porque o livro dos Espíritos fala isso abertamente, das questões de 1 a 13, né? Das questões que Deus é imaterial, que é a inteligência suprema, né? Que Ele é o único, soberanamente justo e bom. Pois é, Deus é tudo isso e muito mais. E são tantos os conceitos que nós podemos colocar de Deus aí, que nós falamos, nossa, é tanta coisa. Né? Eu tenho uma ideia muito assim, que o Ramatiz coloca, né, que eu acho tão interessante, em 2 palavras ele define Deus. Ele coloca que Deus é o Criador incriado. Olha que coisa, né? Ele é o Criador, ele cria, mas ele não foi criado. Mas peraí, como ele não foi criado? Como que nós podemos entender a existência de Deus? Como começou tudo? Como começou o universo? Isso está na intimidade de Deus. Porque tem certas coisas que nós vamos ficar questionando, não vamos ter respostas. E eu coloco no livro uma coisa interessante, que eu coloco o alfabeto inteiro, de A a W, né? A Z, W, que eu coloco várias questões que a gente fala o seguinte: qual o objetivo, se você tivesse alguma informação adicional acerca de Deus? Mudaria a tua vida em alguma coisa? Você amaria mais o seu irmão? Você se dedicaria mais aos princípios nobres da caridade, que é o que o Evangelho traz para nós, e que é o que a doutrina traz para nós? Em que mudaria a sua vida? Porque conhecer por conhecer, ou entender e não passar para frente, e não colocar no coração e na alma isso como alguma coisa que nós devemos fazer, realmente é como se fosse uma frustração na vida material. Ou seja, eu tenho conhecimento, eu não passo conhecimento, eu tenho condições de fazer e não faço. Eu tenho uma outra questão que eu acho bem interessante também. O Espiritismo fala muito da caridade, né? Fora da caridade não tem salvação, essa coisa toda, e eu acho bem interessante isso, porque nós temos a possibilidade de fazer algo, alguma coisa e fazer melhor, sair da vida aqui material um pouco melhor do que nós chegamos. Não é que seja uma exigência que a doutrina traz para nós, mas é uma condição interna de cada um de nós de fazermos algo diferente, de fazermos mais, de fazermos melhor. Porque no nosso desencarne, todos nós aqui acho que um dia vamos desencarnar, eu acho, né? Deve demorar uns 150 anos, pelo menos. Todos nós aqui estaremos no plano espiritual algum dia, e talvez isso seja questionado para nós. O que fizeste da sua vida? Quanto de contribuição você deu da sua vida a uma causa nobre? Independente se é espírita, se é evangélico, se é católico, se é umbandista, não importa. No plano espiritual não vão perguntar para nós a nossa religião, qual a sua religião? Não vão perguntar, podem ter certeza disso, podem marcar isso. Nós não seremos questionados. Seremos questionados da seguinte forma: o quanto de amor você colocou em cada ação que você fez ou tentou fazer? O quanto de amor você abraçou as pessoas? O quanto de amor você contribuiu na vida das pessoas, independente da nossa religião? Hoje nós somos espíritas, não quer dizer que na próxima encarnação nós vamos continuar sendo espíritas. Talvez o Espiritismo tenha trazido para nós hoje a condição de tentarmos, estou falando tentarmos, colocar os princípios de Jesus na nossa vida. Talvez nós tivéssemos outras, e é bem possível que tenha sido dessa forma, outras doutrinas ou outras religiões no passado, que a gente tenha crucificado Jesus, tenha falado mal, tenha feito isso ou feito aquilo. Então acho que Deus falou: bom, agora você vai ser espírita para tentar um pouco administrar e entender a questão religiosa do Mestre querido, do Mestre Jesus. E entender Deus na sua manifestação interior. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo, então eu posso falar porque aconteceu comigo. Num dos desdobramentos, algumas pessoas aqui já sabem daqui, num dos meus desdobramentos espirituais no sono, né, eu estava na África, mas numa África onde eram aldeias, né, não eram umas casas montadinhas bonitinhas de tijolo, de cimento, nada, aldeias, tinha umas 4, 5 tendas aqui, 4, 5 tendas ali, chão batido, terra batida. Eu estava vendo essa cena e tinha um espírito comigo, provavelmente um mentor meu, alguma coisa, alguém muito amigo, muito querido meu. Estávamos vendo uma cena de um negro, e ele estava de camisa branca, calça branca, tudo, no chão, fazendo algumas coisas, riscando, era barro, não era barro, né? Riscando, fazendo, como se fossem pontos na banda, né? Como se fossem pontos. Fiquei olhando, falei: caramba, o que esse cara está fazendo ali?
Nós ficamos olhando, e ele dançava, ele rodava, ia para lá e para cá. Eu só vi, não vi mais ninguém, só vi ele fazendo isso. Devia ser um país muito pobre da África, e ele fazendo aquilo. Eu falei, nossa. Aí eu fiquei indagando, mas por que ele está fazendo isso? Aí o Espírito estava do meu lado e falou, não, é porque ele está fazendo alguma coisa contra Deus. Eu falei, gente, esse cara é ousado. Contra Deus? Mas por que contra Deus? Aí ele explicou, não, que aconteceram algumas coisas na vida dele, ele não aceitou, e ele está querendo, fazendo isso, né? Mendiga, feitiçaria, seja lá o que for, ele está querendo, aí ele acha que fazendo aquilo, ele vai estar prejudicando Deus. Eu falei, esse cara é muito ousado, né? Eu falei, nossa. Aí ficamos lá um tempão, não estava entendendo o que eu estava fazendo lá, tal. Aí ele pegou e falou, é hora de ir embora. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, posso fazer uma pergunta para você? Para o mentor, né? Ele estava inclusive do meu lado esquerdo, eles sempre ficam do meu lado esquerdo, não sei porquê. Aí eu falei, posso fazer uma pergunta para você? Ele falou, pode. Bem, por que eu estou aqui e quem que é esse sujeito que está fazendo isso? Ele virou para mim e falou, você. E hoje estou aqui falando bem de Deus, né? Não é porque aconteceu isso, mas estou falando bem de Deus, porque eu tenho Deus na minha alma, eu tenho Deus na minha essência, eu tenho Deus no meu coração. Não é porque eu estou na doutrina espírita, mas é que eu sinto isso. Eu sinto, a gente tem momentos da vida que a gente sente a presença de Deus. E nós entendemos que todos nós somos irmãos de jornada, somos irmãos de caminhar juntos. Aquele que está cometendo mal hoje, um dia ele não cometerá mais o mal, ele será uma pessoa boa. Ah, mas é que ele não enxerga os princípios básicos da vida, os princípios básicos da doutrina, ou seja lá o que for, da religião, da religiosidade. Mas não importa, em algum momento ele vai atravessar essa fase, em algum momento ele vai se tornar uma pessoa boa, assim como nós. Hoje, imagino que nenhum de nós faça grandes males na vida, mas no passado nós podemos ter feito isso. E nós estamos evoluindo. E quanto mais a gente evolui, mais a gente acaba entendendo que o mal, além de não compensar, ele não prejudica o outro, ele prejudica nós mesmos. Em todas as instâncias, em todas as esferas da espiritualidade e da nossa vida. Então, quando nós vemos situações dessas, as situações das pessoas fazendo mal umas com as outras, nós queremos resolver, muitos de nós não vai conseguir resolver. Às vezes a pessoa ela passa pelo processo, por esse processo de entendimento, e lá na frente vai desencarnar, óbvio, todo mundo vai desencarnar, talvez para entender toda essa direção que o trouxe para determinadas atitudes ou atividades, para começar realmente a reverter a situação, reverter tudo aquilo que foi feito. Porque isso é da origem nossa. E Deus maravilhoso não é o Deus vingativo, não existe isso, gente. Deus é soberanamente justo e bom. Ele não é bonzinho, ele é bom. São coisas diferentes. Ser bonzinho é uma coisa, ser bom é outra. Deus é soberanamente justo e bom, que está lá no livro dos Espíritos. Portanto, ele é, Deus é. Então, todas essas questões que a gente acaba colocando, esse entendimento acerca de Deus, trazendo para a nossa vida, para que a gente possa perceber que não existe planeta que Deus não contribua, que Deus não olhe, que Deus não observe. Essa galáxia tem bilhões de planetas e bilhões de estrelas e bilhões de sol. E tem também bilhões e bilhões de outras galáxias. E alguém vem falar para mim que só existe vida aqui nesse planeta. Peraí. No livro eu falo sobre isso também, eu questiono sobre essa condição. Como Deus criaria um planeta único no universo para que só tivesse vida aqui? Muito bem, o resto é tudo inútil. Deus não faz nada de inútil, absolutamente nada. A distância que tem da Terra do Sol é exatamente o que deveria ser. Por que a Lua está lá? Tem o seu motivo, tem sua razão. Por que outros planetas na órbita estão no lugar onde estão? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem motivo, porque tudo é Deus. E aqui, não estou nem seguindo isso aqui, gente. E aqui, que a gente, no livro dos Espíritos, ele fala, o nada existe, o nada é o nada, mas o nada tem uma razão de ser, tem um princípio de ser. O que a gente acha que em alguma coisa que é o nada, ele tem uma razão e um princípio e um motivo que nós desconhecemos. Por quê? Porque é tudo criação de Deus. Deus, ele é criador, então ele cria tudo, em todos os momentos. Jesus disse, o Pai trabalha e eu também trabalho até hoje criando, sempre criando. E todas as questões da religião, da religiosidade, que acaba falando de Deus, todos acabam partindo de um princípio, chegando no mesmo princípio, né? Do universo, no mesmo princípio da criação, do Criador de Deus. Tudo isso acaba caindo no seguinte princípio: todas as nossas ações, o que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer,
vão ter que ter algumas justificativas em algum momento. Por isso que o planeta aqui é um planeta de provas e expiações, não é isso? Provas e expiações. Né? Então nós estamos passando por esse processo. Um dia esse planeta será a regeneração. Muito bem, será melhor do que agora? Será, mas também não será mil maravilhas. Muito bem, mas será melhor do que agora. E se ele será melhor do que agora, nós estamos passando por esse processo, vamos dizer assim, de quase limpeza, porque determinados espíritos que já continuam errando, estão na continuidade dos seus erros aqui no planeta, a espiritualidade fala, olha, aqui já não dá mais para você ficar, você vai ser para outro país, que é o que chamam de degredo, né? Que o espiritismo fala tanto nessa questão do degredo. E é justo que seja dessa forma. Por que é justo? Chega um momento em que nós erramos tanto, que a espiritualidade diz, olha, aqui terão espíritos de uma outra atividade, estão espíritos de uma outra elevação, um pouco melhor que a sua. Vá, aprenda no outro lugar, isso não é involução, porque não existe involução. Vá, aprenda em outro lugar, depois volte para cá. É como se nós tivéssemos os nossos filhos, eles estão em colégios super bons, né? E de repente ele apronta lá e fala, vou tirar desse colégio e colocar num outro colégio público, por exemplo. É mais ou menos assim. Ou sai de uma cidade e vai para uma outra, sai de um país e vai para o outro. Na questão da degradação é a mesma coisa, você sai de um lugar e vai para outro. Não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum. Mas por quê? Porque Deus é mal? Não, porque Deus é justo. Deus está fazendo justiça na sua vida. Em todos os termos, em todos os sentidos, absolutamente todos. Então, só finalizando um pouco essa parte, né, que a gente fala de Deus no livro, né, eu queria trazer realmente a substância de nós entendermos a importância, não apenas de acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Não é questão de acreditar, é questão de sentir Deus em todas as manifestações. É a questão do nosso dia a dia darmos o real valor para a nossa vida, para a nossa existência. Dias comuns. Um dia eu conversei com uma pessoa sobre isso, dias comuns. Nós não damos importância aos dias comuns. O que é o dia comum? Você vai sair, você vai tomar café na sua casa, você vai trabalhar, depois você sai do seu escritório, onde você estiver, você volta para casa, tem lá sua esposa, seu esposo, os filhos, os netos, ou então não tem ninguém, não tem problema nenhum também, isso não tem muita importância, volta para casa, é um dia a mais. É um dia a mais? Não, é um dia da nossa existência que Deus nos concedeu para fazer alguma coisa. Não é um dia a mais, porque em algum momento da nossa vida, da nossa existência, eu estou falando por experiência própria, nós vamos ter muitas saudades das coisas que já passaram na nossa vida. Seja mãe, seja pai, seja filho, seja neto, seja quem for. Seja a nossa casa de antigamente, que talvez nem exista mais. Nós vamos sentir muitas saudades e pensar, caramba, eu podia ter feito mais e melhor. Poderia ter amado mais as pessoas, ter compreendido mais as pessoas. Só que às vezes não dá mais tempo, que a pessoa ou não está entre nós, já desencarnou, ou está em um lugar incerto e não sabido, né? Nós não sabemos aí, às vezes nem temos nem como localizar às vezes as pessoas. Então os dias comuns não são dias comuns, nem devem ser, nem para nós e muito menos para Deus, porque Ele está nos dando a oportunidade de mais um processo de reencarnação, de tantos outros que nós já falhamos. Ah, mas nós falhamos? Quem aqui é anjo? Ninguém é anjinho aqui. Nós erramos muito, e muitos de nós, no plano espiritual, antes dessa reencarnação, nós pedimos de joelhos para Deus, para que a gente pudesse reencarnar naquela vida, naquela família, naquela cidade, naquele ambiente, de joelhos, pedindo para Deus entre lágrimas, e foi concedido pelo plano espiritual superior, que nós viéssemos exatamente naquela família, naquela cidade, naquele estado, naquele país, para que fosse daquela forma. E aí quando a gente vem, claro que a gente esquece tudo, e tem que esquecer mesmo, né? Vocês imaginem como seria a vida se nós não esquecêssemos do passado? Seria terrível, gente. Você estaria dormindo com uma pessoa do lado, na mesma cama, que a pessoa que te fez mal no passado, que te fez um monte de coisa, e você nem... Então o esquecimento é uma outra bondade de Deus, é uma bênção de Deus na nossa vida, esquecimento do passado. E as pessoas que hoje, por algum motivo, continuam na erradicidade ou continuam fazendo mal a outras pessoas, em algum momento, todos terão o seu ajuste necessário, absolutamente todos. Né? Então, poderia dar 1000 exemplos aqui. Aquela pessoa, por exemplo, que não cuida dos pais quando deveria cuidar da velhice. Né? Então, em algum momento, se não for nessa existência, em algum momento nas existências futuras, terá essa responsabilidade. Se não for a mesma pessoa, pode ser outras pessoas.
Poderá vir como enfermeiro, como cuidador de idosos, para passar boa parte da sua vida fazendo aquilo que não fez no passado. Isso se chama justiça, justiça divina. Não precisa ser com a mesma pessoa, mas é a justiça, e a justiça acontece e vai continuar acontecendo. A gente gostando ou não. É a mesma coisa que o desencarne. Ninguém quer desencarnar. Ninguém quer morrer. Mas existem mortes todos os dias. Só que existem nascimentos todos os dias. Então a gente acaba não vendo uma coisa e outra. A gente acaba falando, nossa, fulano morreu, sim, mas fulano nasceu. Por nós, se dependesse de nós, os nossos pais não desencarnariam, nossos cachorrinhos também não, nossos gatinhos também não. Todo mundo estaria vivo até hoje, né? Cachorrinho, gatinho, né? Mas a vida não é dessa forma. E quando acontecem situações que nós não entendemos, que a gente passa do nosso entendimento, a gente começa a se questionar o porquê disso. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sem grana? Por que o meu trabalho está ruim? Por que fulano desencarnou? Por que eu separei? Por que houve uma traição? Porque isso, quando a gente começa a questionar e não ter respostas, aí talvez venha aí uma revolta interior. Por que Deus não me explicou? Por que Deus não me falou? Capaz, o que Deus tem a ver com isso? Os erros são nossos, nós erramos. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos problemas, e Deus não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, não coloca Deus no meio. Não existe a situação de Deus nos prejudicar, nós nos prejudicamos. E hoje, com as pessoas as quais nós temos relacionamento, não muda muito, é a mesma coisa. Pessoas às vezes que não querem o nosso bem, que não querem o nosso mal, às vezes nós nos fixamos muito. Às vezes nós nos fixamos muito na seguinte questão: fulano não me ama, fulano não me quer, fulano é isso, fulano é aquilo, né? Às vezes parentes próximos, marido, mulher, pai, mãe, filho, seja lá quem for. Não importa, eles não são obrigados a isso. Nós não podemos exigir que as pessoas nos amem. Eu quero exigir que meu filho me ame. Eu não vou exigir isso. Ele ama se ele me quiser. Ah, mas e como é que eu faço para o meu amor? Ele não aceita meu amor. Meu, simples, muito simples. Doe seu amor a outras pessoas, a pessoas que querem o teu amor. Eu sempre falo que o amor, ele não foi feito para ficar numa caixinha quadradinha de fósforo, uma caixinha, ele não foi feito para ficar entre quatro paredes no seu lar, na sua casa. Não foi feito para isso. O amor, ele é elástico, é expansivo, é expansível, que foi o que Jesus nos ensinou, foi o que ele pregou para nós. Ele não disse apenas para amar pais e mães, ele disse para amar todas as pessoas à sua volta, fazer com que o seu amor se expanda, de tal forma que atinja as outras pessoas, de tal forma que você possa se sentir bem, ajudando e colaborando com o desenvolvimento, com o crescimento de qualquer pessoa, não pai, mãe, filho necessariamente, mas qualquer pessoa. O mundo está cheio de pessoas necessitadas, pessoas que precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda, do nosso carinho, às vezes do nosso abraço. Nós não podemos falar que Deus não nos deu condição para fazer isso, que Ele nos deu condição. Nós trabalhamos, temos aí a nossa casa, andamos, temos pernas, temos braços, enxergamos, eu com olho só, mas tudo bem. Mas entendeu? Mas assim, Deus nos dá a condição para que a gente faça isso. Então, Deus não me deu condição nenhuma para que eu faça, Ele te deu condição. Não fez às vezes porque não quer, fez porque não quis. E a gente pode perder uma vida, uma encarnação, às vezes, não fazendo coisas que a gente deveria fazer. Porque no plano espiritual vem a questão do arrependimento, e por experiência própria também, estou falando de mim, não estou falando de ninguém, vem o sentido de arrependimento, de remorso, que rasga a alma. É como se abrisse aqui o peito, abrisse o coração, abrisse a alma, rasgasse. E aí você quer desesperadamente voltar para acertar questões que você não acertou. Só que aí depende de uma série de circunstâncias. Aquele fulaninho tem que estar naquela região, que tem que estar próximo a você, tem que ser no mesmo país, ou na mesma família, ou sei lá, ou vizinho, não importa, vocês têm que estar juntos, e nem sempre essa combinação de situações é rápida, às vezes demora. E aí nós convivemos no plano espiritual com essa dor que é avassaladora, a dor do arrependimento, a dor de não ter feito mais, a dor de não ter feito melhor, a dor de ter ferido corações, de ter ferido pessoas. E aí nós reencarnamos, né, no processo, estamos falando já de reencarnação, gente, já pulei, tá? Está falando. E aí nós pulamos, já estamos no processo de reencarnação e voltamos para o plano material. E nós não aceitamos o que somos, não aceitamos o que temos, não aceitamos as pessoas que estão à nossa volta, e a gente se revolta. Às vezes a gente se revolta porque Deus tirou alguém da nossa vida,
né? Nossa, Deus tirou minha mãe e meu pai, eu vou ficar revoltado. Deus não vai perguntar para nós se Ele pode ou não fazer alguma coisa. Ele vai fazer o que tem que ser feito, independente se você gosta ou você não goste. Essa é a realidade. Se tal pessoa tem que desencarnar ou tem que partir, que está na nossa vida, isso vai acontecer. Independente de eu querer ou não, de eu gostar ou não. Independente de eu ficar depressivo 1 ano, 2, 3, não vai acontecer. Por quê? A vontade de Deus ela é prevalente, Ele prevalece sobre todas as nossas vontades. Nós não somos donos de nada, não somos donos do mundo, talvez ele mal seja dono da nossa vida. O que está aqui não nos pertence. A nossa casa, em algum dia, não será mais nossa, será dos herdeiros. Tá bom, se não for do herdeiro, o herdeiro pode vender e pode ser de outra pessoa. Carro é a mesma coisa. Nossas blusas, nossa roupa, tudo não será mais nosso. Alguém vai usar isso um dia. Alguém vai utilizar o nosso carro, se não ficar para sucata daqui a alguns anos, vai ficar lá na sucata. As nossas roupas, que a gente tem tanto carinho, às vezes tanto amor, né? Eu vou usar essa roupa uma vez por ano e tal. Também. Alguém vai usar sem dó nem piedade a tua roupa, o seu sapato, e vai usar. Então nós acabamos tendo na questão material, que acaba pesando muito na nossa vida, alguns entendimentos talvez um pouco equivocados, porque nada aqui é nosso. Deus nos empresta as coisas, o emprego é emprestado, o salário que a gente dá é emprestado, porque se você não está nesse emprego hoje, amanhã você está no outro, se você está no outro, você está no outro. Desemprego é uma coisa relativamente normal, infelizmente, nesse país, em todos os países, vamos dizer assim. Falta de grana é a mesma coisa, problema financeiro é a mesma coisa, onde tudo irá se resolver em algum momento. Mas não é culpa de Deus, isso que é interessante. Deus não é culpado de absolutamente nada. Deus te deu uma vida para que você levasse essa vida da melhor forma possível e falou, durante 70, 80, 90 anos, eu vou te dar essa vida com essas pessoas, com as quais você pediu para que fosse assim. Você pediu para que fosse com essas pessoas, para que você pudesse se ajustar perante alguma dificuldade que você teve com elas. A gente volta e não consegue fazer. Aí tem que fazer de novo. Com as mesmas pessoas. Então, às vezes é questão familiar, mãe, pai e filho, e aí inverte a situação. Quem é mãe volta como filho, quem é filho volta como pai. É uma coisa mais ou menos assim. Então, se o filho, às vezes, não ama os pais, por exemplo, né, numa outra situação, o que pode acontecer? Pode inverter essa situação. A gente vem como filho e ele como pai. Aí o amor renasce, mesmo sem, com ódios do passado. É a dinâmica da vida. Ou como esse outro exemplo que eu dei, né, de cuidar, de tratar, de estar bem com as pessoas, toda essa questão de um dia realmente nós estarmos em condições de efetuarmos todas as realizações que nós necessitamos. Isso é o que? É evolução espiritual, que já estou entrando em outro tema, gente. Tá? Isso é evolução espiritual. Imortalidade da alma, comunicação com os espíritos. Aqui eu sei que tem alguns encarnados, mas está cheio de espíritos, que bom que estejam também. Dá para sentir os espíritos aqui. Na semana passada eu vim aqui, estava até falando com a senhora, tinham 5 pessoas, mas estavam lotados de espíritos. E foi o melhor dia, um dos melhores dias da minha vida que eu vim falar aqui. A minha amiga estava aqui presente. Né? Então, assim, não nos importemos muito com essas questões, mas o entendimento do processo da reencarnação, ele passa por todas as situações, e enquanto nós não estivermos enxugados, enquanto a gente não tem acertado todas as nossas questões burocráticas da vida, nós vamos continuar, às vezes, nesse processo que é lento e é muito lento, de transformação em nós mesmos, porque é um processo lento, gente. Eu sempre falo, perdoar é fácil, perdoar não é muito fácil. Se a gente fosse fácil, a gente deveria perdoar, mas não. E perdoar de coração, de sentimento. Perdoar no seguinte sentido, eu te perdoo, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, marido, mulher, não importa quem. Já teria acontecido isso, e teria sido do coração e da alma. Porque quando o perdão não é do coração e da alma, não resolve nada. Você falar para a pessoa, eu te perdoo, aí você vira as costas, ela quer te dar uma facada no meio das costas. Aí não adianta. Então não é perdão. Isso não é perdão. É uma coisa muito mais extensa. Então, às vezes, nós passamos boa parte da nossa vida com esses sentimentos, com essas questões embutidas na alma. Né? Às vezes de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza, de melancolia, de depressão, e uma série de outras coisas que a vida acaba trazendo para nós. Mas nós não somos vítimas, isso que é interessante dizer. Nós não somos vítimas, nós não somos coitadinhos. Eu sou um coitadinho, né? E Deus está me punindo porque eu fiz alguma coisa errada. Não existe.
Temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, aquela imagem que nós temos de Deus sentado num trono com um cajado de barbas brancas, falando, faça isso ou faça aquilo. Isso é uma coisa da antiguidade que não existe. Que não existe. Por que Deus tem que estar sentado? Não pode estar em pé? Por que ele está no trono? Não pode estar sentado num banquinho? Por que ele tem que ser branco? Não pode ser negro? Por que ele tem barba? Por que ele tem barba? Então são questões que às vezes nós trazemos de outras culturas, que a gente vai começando a entender dentro da doutrina, que não tem muito mais razão de ser. Porque Deus, o Criador, Ele está em todos nós. E quando nós, nos nossos dias comuns, que eu falei há pouco, quando nós começamos a enxergar isso, nós vamos ver que os dias nossos são preciosos, e são muito preciosos. Que o nosso conhecimento ele é precioso, que os nossos dons são preciosos. Eu tenho o dom do quê? Tenho o dom de dar uma palestra, tenho o dom de fazer casaquinho de bebê, como minha mãe fazia, né? Fazia um monte de casaquinho de bebê e doava. Eu tenho o dom de escrever, e vai lá e escreve. Eu tenho o dom de, sei lá, de trabalhar aqui no centro, de dar passe. Independente daquilo que nós estamos, dos dons que nós temos, agora eu estou falando um pouco da mediunidade, tá? Independente da nossa questão mediúnica, nós temos realmente coisas a fazer, situações a fazer. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Você tem o principal dom da sua vida, que é o amor. O amor é o principal dom que nós temos dentro da alma, aquilo que nós podemos doar sem cessar, que foi o que Cristo fez para todos nós. E os apóstolos, depois que o Cristo foi embora, também fizeram, e depois nas outras encarnações que eles tiveram, também passaram nisso, porque não existe outro caminho para a evolução espiritual senão o amor. Não existe outro caminho para a evolução espiritual senão o amor e a caridade, né? O amor, a bondade e a caridade. Porque nós podemos pensar, eu não estou no meu momento, não é o momento, não tem problema nenhum, Deus não vai exigir que a gente faça alguma coisa que a gente não quer, Ele não exige isso. Mas nas medidas das nossas possibilidades, do nosso conhecimento, a gente tem que vir fazer, realizar aquilo que nós temos no coração, de peito aberto, de coração aberto, e cumprir, pelo menos, talvez não totalmente, mas parcialmente, aquilo que foi determinado para nós no plano espiritual. Ah, mas eu não sei que foi determinado pelo espiritual. Que bom que você não saiba, porque se você soubesse, você iria fazer tudo automaticamente. Você iria fazer, eu vou fazer aquilo porque na outra encarnação me falaram que tem que fazer aquilo. Não, gente, não existe isso. Por isso que Deus trava temporariamente a cada um de nós no nosso conhecimento e daquilo que nós fomos. Eu tenho conhecimento de pelo menos 3 ou 4 encarnações que eu já fui lá no passado. Uma delas é essa que eu contei para vocês. E tem mais 3, mas ótimo. É para o meu conhecimento. É para eu saber que eu não posso agir daquele jeito, que eu não posso fazer daquela forma, que estava errado daquele jeito que eu estava fazendo em determinado país, com determinadas pessoas, em determinada cidade. Muito bem, mas fica só para o conhecimento, fica só dentro de mim. Tem uma que eu não falo nem por tortura. Se me torturar, eu não falo de jeito nenhum. Uma no livro eu falo de uma delas. Mas para que a gente possa realmente entender a dinâmica da vida, para que nós possamos entender que a vida não é simplesmente comer, beber, dormir e trabalhar. A vida é muito mais do que pagar conta, né? E pagar boleto, essas coisas todas. A vida é mais do que isso. A vida também tem a questão espiritual, que é muito importante. E não é por acaso que nós estamos aqui na doutrina espírita, não quer dizer que a gente esteja aqui no futuro, para entender essa dinâmica da vida, para entender que eu tenho que colocar em prática aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Mas eu não sou Cristo, é óbvio, está na cara, né? Nós não somos. Né? Mas se nós entendermos o Evangelho e começarmos a entender melhor o que a letra do Evangelho nos traz, na questão da bondade, da caridade, da paciência, né? Da fé, a fé em Deus. Porque é fácil ter fé na vida quando as coisas estão bem, né? Está no empreguinho bom, está ganhando bem, família toda em ordem e com saúde, né? Feliz e contente, todo final de ano lá Natal, todo mundo reunido, todo mundo feliz, ninguém está no hospital, ninguém está doente. Aí é fácil ter fé. Eu quero ver você ter fé quando as coisas estão difíceis na vida. Quando você perder o emprego, quando seu relacionamento for por água abaixo, quando você perder grana, quando você, de repente, acontecer uma coisa pior na rua aí, né? Quando você perder um ente querido, aí sim é que vem a gente tem que manifestar a fé. Como disse o querido e amado Paulo de Tarso, a fé tem que ser construída em cima de uma rocha e não sobre a areia, porque a areia bate lá a maré lá e leva tudo embora. Tem que ser construída em cima de uma rocha.
E mais do que o exemplo que os apóstolos deram, eles são maravilhosos, que eles deram, e muitos reencarnaram e tiveram outras vidas posteriormente de fé. Os cristãos antigamente, hoje os cristãos antigamente eram julgados lá para os leões devorarem lá, e eles iam cantando, eles iam com cânticos, cantando lá as coisas delas, que assim eles entendiam, que eles aprendiam, e eram devorados pelos leões. Então assim, essa fé e esse conceito e esse conhecimento que às vezes nos falta, às vezes nós reclamamos da vida do jeito que ela é. A vida, gente, ela é maravilhosa do jeito que ela tem que ser, e ela é do jeito que ela é. Mas eu queria morar num país diferente, queria morar na Europa, queria morar nos Estados Unidos, queria morar não sei aonde. Não tem problema, pega suas malas e vai embora. Ué, se você tem condição de morar em outro lugar, vai embora. Agora, se você não tem condições de morar em outro lugar, faça a tua vida renascer e florescer aonde você está. É como uma rosa no pântano. Ela é uma rosa, está no pântano, e ela tem que de alguma forma florescer. Ela tem que de alguma forma passar o perfume dela aonde ela estiver. Outra coisa interessante, que a gente já está falando de outro assunto, vamos falar da comunicação, da comunicabilidade dos espíritos conosco. Não sei se vocês sabem, mas muitos aqui devem saber, os anjos trabalham nos ambientes muitos anjos trabalham nos ambientes mais perversos, espirituais, estamos dizendo assim. Tem anjos que trabalham, entre aspas, lá no inferno, que tem o seu posto lá e ficam lá 1000 anos, 2000 anos trabalhando lá nesses ambientes. Então, o anjo não fica sentado tocando uma arpinha em cima da nuvem. Isso não existe, gente. Quem é o espírito bom, o espírito de luz, ele trabalha incansavelmente no bem. Ele sempre trabalhou no bem, vai continuar trabalhando bem. Vamos pegar dentro da doutrina, vamos pegar Bezerra de Menezes, Chico Xavier, tenho certeza que trabalha incansavelmente no bem, no amor e na caridade. O Divaldo, que foi embora agora há pouco tempo, também, que já deve iniciar o seu processo de trabalho. Vamos pegar André Luiz, Emmanuel, que parece que está reencarnado, mas quando estava no plano espiritual também trabalhava incansavelmente. Porque Deus nos criou em algum momento que nós não sabemos, e nem interessa saber, porque Deus nos criou, como Deus nos criou e quando e como Ele fez isso. Isso está na intimidade dele. Então nós saímos de Deus, nós percorremos uma série de passagens, uma série de situações durante a vida que em algum momento nós vamos voltar para Deus. Nós vamos voltar para Deus. Voltar no sentido de entender mais Deus, entender mais a espiritualidade, estar na intimidade de Deus, como Jesus tinha, Jesus sempre falava, o meu Pai é o Pai de todos, o meu Pai isso, o meu Pai aquilo, é o meu Pai, tratava a Deus como meu Pai. Excelente, maravilhoso, e é assim mesmo que tem que ser. A intimidade de Jesus com Deus devia ser uma coisa espetacular, não temos nem ideia do que seria aquilo, essa comunicação. Mas numa dimensão menor, vocês estão vendo o horário aí, falta mais uns 5, 10 minutos, dá para falar mais alguma coisinha, tá? Mas na dimensão que a gente fala, na dimensão espiritual, que é importante que nós possamos entender tudo aquilo que nós representamos aqui, quando estávamos aqui na Terra. No plano espiritual, aqui nós podemos mentir, podemos pensar mal das pessoas, podemos xingar as pessoas, podemos falar mal das pessoas, e as pessoas nem vão ficar sabendo da gente. Mas no plano espiritual não existe isso, gente, não existe. No plano espiritual, nós somos nus espiritualmente. O que você pensou, o que você falou, o que você desejou e o que você fez é tudo apresentado para você, como se fosse uma tela. E ali não tem como fugir, gente, não tem como fugir. Porque Deus é perfeito. Então, os espíritos que hoje estão temporariamente nos planos astrais inferiores, eles não é por acaso, não é porque Deus é maldoso. A própria energia deles sugou para determinados ambientes para que eles estivessem lá temporariamente, passando por algumas situações difíceis. É assim. Então não é para ele estar no céu como anjinho, porque ainda não tem condições. Um dia ele estará no céu como anjinho. Tá? Vou só trazer, você vê que eu trouxe aqui, mas não usei nada, gente. Só queria passar só mais uma informação, que consta aqui no livro. A questão da crença na imortalidade da alma. Eu escrevi isso aqui com os amigos espirituais e diz o seguinte: a crença na imortalidade da alma não nos configura em troféu, mas poderá nos ajudar a entender quando do desenlace, porém não diminuirá algum tipo de remorso em nossa consciência. Está aqui no livro, dentre outras coisas que estão aqui. Isso quer dizer o quê?
ter experiência na vida material para a vida espiritual é importante, mas não ao ponto de diminuir, não ao ponto de fazer com que os nossos deuses sejam apagados. Então nós podemos entender que, nossa, podemos encarnar, eu vou saber que eu desencarnei, provavelmente vai saber. Mas isso não terá muita relevância diante das atitudes e das ações que você teve aqui. Pouco importa. Porque muitos desencarnam, milhões desencarnam e não sabem que desencarnaram, né? Ficam perambulando aí pelas ruas, ficam nas nossas casas, nossos lares, vão para o trabalho, acham que estão vivos, acham que estão... Se a gente tivesse o poder realmente da visão, nós teríamos a capacidade de entender isso. Né? Mas como nós não temos, mas muitos são assim. E nós que temos um pouquinho de experiência só da doutrina, vamos exatamente saber quando nós tivermos partido aqui desse mundo. Mas muito pouco adiantará se nós não tivermos feito o que a gente deveria ter feito aqui. Independente do nosso conhecimento da área espírita, independente de qualquer coisa. Pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser uma série de outras situações. O que vale não é a religião que você professa, o que vale é o que você tem dentro da alma, dentro do teu coração. Vou contar, só para finalizar, outra passagem também que aconteceu comigo. Nos desdobramentos que eu tenho, eu estava como se fosse um balcão de igreja, né, tinha um banco aqui, do meu lado direito tinha uma pessoa e do meu lado esquerdo João Paulo II, Papa. E aí ele estava lá na frente, tinha uma quantidade grande de pessoas sentadas lá na frente e ele atendia um por um. Ele vinha atendendo, só que falava em italiano. Gente, eu não entendo italiano. O que eu estou fazendo aqui do lado do João Paulo, né? João Paulo II. Ele estava mais jovem, né? Bem mais jovem e tal. Eu estava entendendo assim e tal. Ele olhava para mim de vez em quando, dava uma risadinha e tal. Aí vinha um, ele falava bem baixinho assim, no ouvido. Tipo dando conselho, né? Dando conselho, ó, tal, não sei o que, tal. Aí de uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou perguntar uma coisa para ele em português mesmo. Na minha inocência, né? Eu falei, desculpa, João Paulo Papa, né? Eu posso fazer uma oração aqui em português? Mas ele riu e falou, claro que pode. Falei em português. Aí eu lembro que eu fiz uma oração, uma Ave Maria, né? Aí veio uma pessoa, eu não sabia o que eles conversavam, além de ser italiano, e eu também falava muito baixinho, não ouvia, né? Aí vinham pessoas, eu ficava do lado dele, aí ele virou para mim e falou, agora você faça uma oração, um Pai Nosso, porque está chegando uma pessoa em especial para o meu coração. Aí eu pegava, fazia um Pai Nosso em português mesmo, aí ele conversava bem baixinho com a pessoa e tal. Aí eu falei para ele, qual que é o meu propósito aqui? Ele falou, um dia você vai entender. E aí eu peguei, acordei, entendeu? Então as coisas assim, elas têm um propósito na nossa vida, seja na questão material, seja na questão espiritual. E não nos cabe assim, dizer que ninguém é melhor do que ninguém, porque estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo processo de evolução, absolutamente todos. Quem está aqui encarnado hoje é porque não é nenhum bonzinho, é porque tem coisas a fazer, tem coisas a realizar, tem situações independentes na vida. Eu tenho a minha, o fulano tem do outro, o outro tem do outro, o outro tem do outro, e o objetivo nosso, no final das contas, é como disse a Sônia aqui no começo, que a gente possa sair daqui dessa vida, dessa encarnação um pouquinho melhor do que quando nós chegamos. Vai ser muito, muito melhor, né? Não, a gente não vai conseguir talvez fazer, sei lá, 50%, não, tudo bem, mas que nós que temos consciência que estamos na doutrina, nós temos consciência do que é para fazer, como nós podemos fazer. Então, é diferente de um que não tem esse conhecimento. Então, se é colocado conhecimento para nós, que devemos fazer, ou podíamos fazer, ou devemos fazer, a questão é por que não fez. Às vezes perde 50, 60, 70 anos da existência. Aí, num outro momento, talvez numa outra condição um pouco pior, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui gostaria de estar, nesse momento, encarnados na faixa de Gaza. Nenhum de nós aqui gostaria de estar encarnado nesse país de guerra, como soldados, ou como mãe de soldado, também que deve sofrer absurdamente com o filho em campos de batalha, depois vem só a bandeira, porque o filho às vezes... Nenhum de nós gostaríamos de estar nesses lugares. Mas milhões de pessoas estão nesses lugares. Nenhum de nós aqui gostaria de ser palestino, para passar fome lá e brigar por um restinho de comida. Nós não estamos lá na Palestina, nós estamos no Brasil, estamos aqui em São Paulo. Portanto, Deus é soberanamente justo e maravilhoso para a nossa vida. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, e não temos o mínimo direito de reclamar. Nada. Não reclame para a sua vida. Não reclame. Se está passando por dificuldades, entenda que aquilo é para o seu ajuste espiritual e moral.
É porque alguma coisa não está certa na sua vida. Em algum momento aconteceu alguma coisa e Deus está falando, eu vou te ajustar, estou tentando te ajustar. Seja por perdas materiais, perdas familiares, seja por casamento às vezes desfeito, não importa, um trabalho, um relacionamento, seja lá o que for. É Deus dizendo para nós, não é da forma como você quer, meu filho, mas é da forma como tem que ser. Não é esse caminho que você tem que seguir, é o outro caminho que você tem que seguir, porque nós já batemos muita cabeça por aí, mas muita cabeça mesmo. Então, talvez se a gente pudesse ter esse conhecimento, tem uma hora que nós temos que parar de bater a cabeça, temos que focar, temos que centralizar aquilo que nós somos, os nossos objetivos, a nossa vida. Não estou dizendo aqui que nós vamos ser anjos, vou repetir isso várias vezes, não, mas sermos um pouco melhor do que nós somos no passado, com os nossos dons, especialmente tentando, pelo menos tentando, né, gente, amar as pessoas à nossa volta. Se você ama as pessoas da sua família, muito bem, elas sabem que você ama, muito bem, procure outras pessoas fora da sua casa, fora da sua família, dedique-se a elas, dedique a uma causa, dedique uma ação a coisas, porque nós estamos tendo a oportunidade bendita e maravilhosa de poder fazer isso. E nós estamos tendo. Portanto, reclamar é clamar duas vezes, né? Reclamar, clamar duas vezes. É isso que realmente nós devemos pelo menos tentar evitar na nossa vida, porque Deus é muito, mas é muito bom com a gente. Porque a vida poderia ser infinitamente pior, mas muito pior. Né? Nós vamos à noite deitar no nosso acolchoadinho, na nossa cama quentinha, ligar o chuveiro quentinho, aquela água quente, enquanto milhões de pessoas não têm sequer onde dormir. Milhões de pessoas não têm sequer um prato de comida. A gente fica pensando, mas eu não tenho nada com essas pessoas, não são meus parentes, não são meus amigos. Pois é, mas poderia ser você, não poderia? Poderia. E Deus está te dando uma casa, está te dando um lar, está te dando uma esposa, está te dando um marido, está te dando filhos. Então Ele é muito, mas Ele é muito bom, muito generoso nas nossas vidas. E nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos a bondade de Deus nas nossas vidas. Portanto, acho que temos que começar a repensar a nossa ação, terminando já 10 horas, senão fico 2 horas aqui falando, a nossa ação e a nossa atitude perante a espiritualidade, tá bom? Que Deus ajude a cada um de nós e nos abençoe sempre. Obrigado. André vai fazer a prece e depois, se quiser comprar um livro dele com ele, vamos fazer a prece. Levando esse ambiente fraterno, esse ambiente amigo, trazendo os mentores espirituais, nossos mentores individuais para essa casa, para esse lar, vamos chamar de lar, para que esteja conosco do nosso lado. E vamos agradecendo a Deus pelo dom da vida, por ter nos dado mais essa oportunidade maravilhosa do processo da vida. Entender que Deus está na nossa alma, no nosso coração, está nas pessoas, está na natureza, está nos lares, está nos animais, na vegetação, nos frutos, em todos os lugares. E Deus nos ama profundamente. Vamos procurar entender a manifestação divina de Deus na nossa vida, nas nossas consciências, mesmo que a vida for um pouco difícil, um pouco complicada. Vamos entender que os espíritos amigos nos ajudam, nos aconselham, estão sempre dos nossos lados, e que nós, às vezes, fechamos os olhos para a espiritualidade maior. Vamos pedir para que Maria, Mãe de Jesus, possa trazer, ou possa fazer com que tragam a cada um de nós aqui, cada um de vocês que estão sentados, ramos de flores e de ervas. Esses ramos de flores e de ervas que estão sendo colocados no colo de cada um de vocês, vai permanecer, e quando vocês entrarem nos vossos lares, esses ramos de flores e de ervas vão limpar, higienizar, tirar eventuais negatividades em nome do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Isso vai acontecer em todos os cômodos, limpando, higienizando, por ordem de Jesus, para que todas as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis, um pouco mais felizes em seus lares, em suas casas. Voltando aqui, agradecendo a espiritualidade maior, a presença dos espíritos amigos, a presença dos amigos encarnados que estão por aqui, desejamos um bom dia, um bom domingo, e que tenhamos sempre dentro do nosso coração e dentro da nossa alma a potência de Deus se manifestando, com muita fé, com muita esperança, que a vida pode ser melhor e deve ser melhor e vai ser melhor. E todo o processo que nós estamos passando vale a pena. Vale a pena passar pelo processo muitas vezes dolorido, vale a pena, porque lá na frente nós vamos ter a nossa querida recompensa.
Que o Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que possamos seguir os passos do Mestre querido, não apenas lendo o Evangelho, mas tendo a participação ativa na vida das pessoas que estão à nossa volta. E que Deus faça com que o mundo seja mais justo. Que Deus faça com que fluidos benéficos e receptores atinjam a cada um de nós, especialmente nos países onde existem conflitos. Que Deus possa manifestar a sua bondade, o seu amor, através de Jesus Cristo e dos Espíritos amigos, no coração de cada pessoa, no coração de cada ser, no coração de cada comandante desses. Que a luz do Mestre querido abençoe a todos nós hoje e sempre.